dia, pessoal! Que bom, hoje é sábado. Todos os sábados fazemos um passeio por algum lugar do mundo. Já que a gente não pode passear pessoalmente, nós vamos fazer um passeio super especial. E o de hoje é um presente vindo de Moscou, lá na Rússia. E o nosso passeio hoje é ao vivo e a cores, passeando pela encantadora, exótica, maravilhosa cidade de Moscou. E para isso nós estamos aqui com um guia especializado, um russo que fala português. Olha que isso é difícil, hein, gente? Para quem não me conhece ainda, eu sou Meg do canal E Por Falar em Viagem, e todos os sábados a gente apresenta um destino novo aqui para você. Nos acompanha hoje, então, o Vitali, lá de Moscou. Vitali, se apresente aí, meu querido. Boa tarde, Med, boa tarde todo mundo, seu público, sim, a parte técnica. Estou feliz de apresentar minha cidade, Moscou, que está um pouco em branco e negro, sim, porque está escuro já, mas temos muita iluminação. A iluminação é, de trás de mim já podem ver alguns elementos desta iluminação do inverno. O Teatro Bolshoi agora está detrás, estou na Praça Teatral, estou no centro de Moscou e vou pouco a pouco rumo à Praça Vermelha, assim, que é o coração de Moscou e da Rússia. E por que temos esta iluminação? Sim, é muito criticado pelos russos que Moscou consome muita energia elétrica para a iluminação. O orçamento da iluminação de Natal é equiparável a um orçamento anual de uma cidade de 600 mil habitantes. Uau! Sim, então é muito criticado que 600 mil habitantes poderiam viver um ano com o dinheiro que gastamos na iluminação de Natal. Sim, porque Moscou é escuro, bem que o inverno aqui é bastante romântico, sim, romântico porque é branco e negro, muita neve, sim, mas tudo é gráfico, em que com neve tudo se torna mais enigmático, mais gráfico, mas o dia de sol é curto, em que se escurece bastante rápido, mas iluminamos, vem que muito bem. A eletricidade ajuda. Então, vamos esperar só um minutinho, que eu tenho que dizer para vocês que nós estamos... Eu nos Estados Unidos, Max Jefferson lá no Brasil, em Petrópolis, e Vitali lá em Moscou. Olha que coisa linda. E nós estamos num estúdio aonde... E você nos assistindo de qualquer lugar do mundo, e nós estamos num estúdio onde nós estamos em casa, Max e eu, e Vitali está lá em campo para nos apresentar. Isso parece um programa de televisão, Max Jefferson. Se apresente aí, por favor. Está parecendo um programa de TV mesmo, né? Nós estamos aqui, só faltou corta para Moscou, daqui a pouco a gente vai usar. Eu sou Max Jefferson, tem gente aí conhecida, já vamos falar com vocês que estão comentando, trabalho há 20 anos com tecnologia, nessa pandemia temos brindes aí para vocês de 1 hora de mentoria, tenho feito lives por todo o mundo. Essa semana nós tivemos uma live totalmente em espanhol, com o pessoal da Espanha mesmo, e a gente está caminhando por aí, ajudando a quem podemos e prestando o serviço, é claro, né? E é sempre bom conhecer um pedacinho, né? Eu adoro esses trabalhos de campo. Aliás, vem surpresa por aí para vocês. Vocês não perdem por esperar. Pois é. Ô, Vitali, meu querido, você não pode ficar andando, não, que todo mundo quer ver você. Pega aí um minutinho, que querem saber por onde que tu tá andando. Deixa eu dar aqui um bom dia para Auskin. Olá, já estamos todas que vienen. Entonces, hoy tenemos hablando de diferentes idiomas acá. Maria Helena Silva, bom dia a todos. Está aqui também Marcelo, bom dia, Marcelo. Como deixa eu ver quem mais está aqui. Algumas coisas entendo. Pero me gusta seguir, querido. Vale, muy bien. Se tienes alguma dúvida, pergunta. Walter Reina está vendo a gente de Campinas. A Gilda, bom dia a todos. Que maravilha conhecer Moscou. Ela está falando com a gente lá de Salvador. Então, agora... Deixa o Meg e Max Jefferson parar de falar e vamos falar só com o Vitali. Vitali, agora é com você, meu querido. Mostre aí Moscou para a gente. Quanto à Alemanha, vem que de trás de mim
se pode ver um monumento ao grande alemão Karl Marx. Sim, Karl Marx, o fundador, sim, no certo sentido, da sociologia, que influiu bastante na sociologia, política, politologia, e esse monumento ainda está numa das praças mais importantes de Moscou, na praça que antes tinha seu nome. A avenida tinha seu nome, a estação de metrô tinha seu nome, mas agora os nomes foram apagados, mas o monumento de ele ainda fica em seu lugar. Porque, como você mesmo falou, que Moscou é uma cidade para todos os gostos, sim? De trás de mim está o Bolshoi, outra vez, e é certo, que Moscou tem história clássica, história dos czares, que tem Kremlin, o Kremlin é do século XV, o Kremlin atual, que não é o mais antigo, é o Kremlin de Moscou, o quarto Kremlin de Moscou, que eu vou mostrar pronto. Então, o Kremlin é do século XV. O século XV é quando foi fundada a cidade de São Paulo. Sim, então, no certo sentido, Brasil é contemporâneo, o seu país é contemporâneo ao Kremlin atual de Moscou, em que estamos, claro que sincronizados, e que temos histórias contemporâneas semelhantes. Sim, antes de tudo, as histórias atuais. E Moscou tem esta história política, política de Karl Marx, do comunismo, da queda do comunismo, da transição. E Moscou tem história da revolução. A história da revolução, da guerra civil. Que as sociedades de hoje, pela crise, estão bastante polarizadas em todo o mundo, sim, que não só no Brasil, não só na Rússia. E a Rússia tem esta experiência dramática da guerra civil, que é, por isso, falando aqui entre os russos, de Lenin, de Marx, sempre temos debates. Então, estamos muito atualizados politicamente e gostamos da política, da arte, que gostamos da arquitetura, e Moscou, então, oferece a agenda cultural a todos os gostos, sim, que temos museus de guerra, sim, da Segunda Guerra. Claro que a Rússia protagonizou antes de todos na Segunda Guerra, ganhou a Segunda Guerra, que pagou como a parte mais dolorosa da Segunda Guerra. Temos museus de guerra, museus de arte, e somos exóticos, porque a Rússia tem dentro de seu mundo, tem partes diferentes. Detrás de mim está em obras o Hotel Metropol. No Hotel Metropol, se instalou o Ministério das Relações Internacionais depois da Revolução. Lá trabalhou Trotsky, Dzerzhinsky, não, Sverdlov, desculpem. Então, estava falando que Moscou, igual à Rússia, dentro tem como várias partes, vários elementos exóticos, sim, que tem parte russa. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, sim, os czares, esta história é conhecida. Mas também a Rússia e Moscou tem dentro uma parte oriental. A parte oriental, a parte asiática, é tremenda na Rússia, sim, e também isso está refletido na arquitetura de Moscou. Temos mesquitas, que temos pessoas muçulmanas, em que temos essa estética persa, índia, oriental, China, não predominante, mas também dentro do contexto da paisagem urbana de Moscou. Agora que Deixa eu só te interromper um minutinho, tá? Para dizer aqui que estão dizendo que você é o melhor guia de Moscou. Eu já estou concordando com isso faz tempo. Vamos ver quando o metrô você nos mostra. Então, tem gente aqui querendo ver o metrô pelo visto. Aliás, as estações de metrô daí são maravilhosas, né? E está aqui também Helder Ferreira, dizendo que você guiou eles. Você lembra deles, Helder e Iolete? Gostei muito da sua visão política. Olha que interessante, você guiou as pessoas que estão aqui nos assistindo. E eu tenho que dizer que a esposa do Helder, Iolete, é o mesmo nome da minha mãe. Nunca conheci outra pessoa com esse nome. Que coincidência. Iolete. Olha aí, Marli. O nome da mamãe. Olha aí, um guia ótimo e politizado. Parabéns, parabéns. Estamos felizes, Vitaly. Um grande abraço. Eu não lembro, claro, mas se me mostrasse mais fotos, talvez que eu pudesse reconhecer estas pessoas. Claro que não sou o melhor, mas estou tentando de me aperfeiçoar, e agora, pela situação, assim,
como a saúde global. Eu acho que muitos guias se estão aperfeiçoando, sim, que se estão trabalhando, fazendo lives, atualizando seus tours, oferecendo programas novos. Eu, em pessoa, assim, com minhas colegas, ofereço tours virtuais, que também escrevo bastante nas redes sociais, como Instagram, YouTube. Sim, a gente perguntava sobre o metrô. Bem que estou mostrando uma das entradas, um dos pavilhões de metrô. Mas por fora, este pavilhão é clássico, tem colunas, mas não é a coisa mais maravilhosa do metrô de Moscou. Claro que o metrô é subterrâneo. E se entro, eu perderei uns 15 minutos, se entrando pela escada elétrica, etc. O metrô é outra história e é muito barulhento, que não poderia falar. Então, não vou entrar. Fica para uma próxima vez a gente entrar nas estações de metrô. Mas deixa eu falar uma coisa. Max Jefferson, tem aqui uma pessoa perguntando se... Bem, a gente vai deixar, sim, esse vídeo gravado, né? Mas você já viu aí a pergunta, né, Max Jefferson? Aqui nos estúdios, controlando tudo, o homem que sabe tudo de tecnologia. Está falando da pergunta da Ana, é isso? Se a gente pode colocar um tradutor, legenda em espanhol. Nesse momento, ao vivo, a gente não preparou a legenda, né? Mas a gente pode preparar para um próximo, para quando... Ela falou que ela não pode vir agora, que ela vai vir mais tarde. O que a gente faz? A gente edita o vídeo para ela e coloca a legenda em espanhol para ela, sem nenhum problema. Chique todo, tá vendo? Por isso que essa dupla é demais, desculpa, viu, gente? Mas, olha, deixa eu falar que tá todo mundo gostando muito, viu, Vitali? Parabéns, vamos lá, vamos seguir aí. E se alguém, só dizer que se alguém tem alguma pergunta em espanhol, por favor, não dudes em hacerlo, que luego lo vamos a contestar. Muchas gracias. Até poderia responder em castelhano também, sim. Pues vale, tanto puede ser que da igual. Entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, hacela. Muchas gracias por estar aquí y por compartir esta mañana con nosotros. Entonces, bem que os senhores e senhoras podem ver que temos ascensores, elevadores, bem que temos passagens. Estou no centro, bem que é muito denso. Vemos muita gente. E vem que nossa gente está um pouco relaxada já quanto às regras da segurança, que não é tão estressante como na América Latina. Pode ser que pela causa da vacina, ou pode ser que o governo já gastou todo o dinheiro nas medidas da luta e não tem mais. E então, por isso, já estamos um pouco ignorando, ao nível da agenda federal, estamos um pouco ignorando a situação, né, das medidas da segurança. De fato, isso começou há uns 6 meses já, mas agora na entrada ao metrô sempre está escrito que está proibido entrar sem máscara, sem luvas, mas todo mundo quase entra já sem máscaras e sem luvas. Pode ser porque já está vacinado todo mundo, pode ser que não. Eu saí agora, os senhores e senhoras podem ver uma das ruas mais conhecidas depois da Copa, a Rua Nikolskaya, em que muitas luzes, em que parece um conto de fadas. Vemos a fachada lateral do Shopping GUM, em que esta rua, por que ficou tão famosa? Porque nos primeiros dias da Copa, a Praça Vermelha, por uma decisão da FIFA, ficou fechada. Então todo mundo já veio para a cidade, todo mundo queria ir para a praça e a praça estava fechada. E este calçadão, esta rua antes foi transitável. Eu passava aqui em carro, se lembro destes tempos, agora é um calçadão. E esta rua foi a única opção para os fãs de futebol. Então toda a movida da Copa se concentrou nos primeiros dias aqui. Em que os primeiros dias são os mais importantes, todo mundo veio, porque ao cabo de 2 semanas, todo mundo foi embora, assim, porque aconteceu já a seleção, assim, que as equipas perderam, na maioria de casos, e foram embora. Mas os primeiros dias serão como os mais agitados, com muita música, canções, e toda esta movida se concentrava aqui na Rua Nikolskaya, ou Rua de San Nicolai, pelaquela torre do Kremlin, que se chama a Torre de São Nicolai, a Rua Nikolskaya. E agora vem que, como é um calçadão,
temos aqui músicos, vem tocando acordeões, temos aqui poetas citando versos, mas não é o único calçadão. Que a tendência dos últimos anos é que cada vez aparece mais calçadões em Moscou. Que na época soviética havia só uma rua assim, sem trânsito, a Rua Arbat, a famosa Rua Arbat, a rua de lojinhas, de turismo, é muito promovida, mas agora a área de calçadões é tamanha em Moscou. Em que nos mapas sempre está marcada esta área, mas hoje é uma área grande, são muitos calçadões, muitas praças, muitas ruas. E também a prefeitura costuma celebrar nestas áreas as feiras. E as feiras sempre, cada mês tem um motivo diferente, que no outono é de mel, por exemplo, na primavera, na Páscoa é de Páscoa e etc. Mas, de fato, sempre é a mesma feira, só trocam um pouco o desenho. Assim, que mudam um pouco o desenho, trocam alguns elementos decorativos. E aqui podemos ouvir que a música religiosa da igreja do ícone de Nossa Senhora de Kazan. Vitali, estão perguntando se ainda estão aí as decorações de Natal, né? Essas decorações são de Natal? Estas decorações são da Copa. Eu acho que originalmente eram decorações de alguma feira, de algum acontecimento temático. E como coincidiu com a Copa, ficou como incrustado no imaginário do mundo e dos russos. E a prefeitura deixou para sempre. Então, esta rua sempre tem estas luzes. No verão também. Que legal! Sim, sim. Bastante curioso, sim. Que horas já são aí, Vitali? São 5h20, 5h17, sim. Vou entrar ao Shopping Gum, ao famoso Shopping Gum, são 3 galerias. E é o shopping mais caro de Moscou. E pode ser que do mundo também, mas do mundo não, porque nossa moeda se desvalorizou bastante. E por isso a Rússia é bastante acessível para o turismo, relativamente acessível. E que o Shopping Gum sempre tem também algumas promoções, algumas campanhas, que sempre tem decorações diferentes. Sempre, cada semana, muda um pouco o desenho destas passagens. E olha o telhado. O telhado é de vidro, é do século XIX. 1891, do engenheiro Shukhov, em que tem bastante iluminação natural, este shopping. E bem que nas lojas não vemos os preços, não temos preços, eles não indicam os preços, porque a gente pode desmaiar, porque a gente pode perder a consciência, porque é insuportável, são os preços dos altos mandos do Estado, assim, dos generais, que são os preços para as pessoas que não conhecem os preços. Porque se você conhece o preço, você vai perder os juízos. Sim? Olha, eu adorei sua descrição, adorei. Garanto que os maridos todos aqui adoraram esse shopping, que não tem preço. Claro. O que você achou, Max Jefferson? Conte aí, o que você achou de um shopping sem preço? Entrando ao vivo, direto também ao vivo pelo TikTok aqui, conversando com o pessoal. Bom, a gente tinha que ter uma base de preço, né, Meg, para saber. Mas falou que é caro, eu acho que... sim, é invaluável. Sim. Mas é que... inegavelmente bonito. E como brasileira tem muito costume de ir no shopping andar, brasileiro também de uma forma geral, né? Não estou falando de gênero, estou falando de o povo brasileiro gosta muito de ir no shopping para andar e para ver essas belezas. Então só essa imagem já vale a ida no shopping, independente se for comprar algo ou não. Exatamente. Olha, estão dizendo que lembra as galerias de Milão. É verdade, lembrou mesmo, especialmente esse teto aí. Boa lembrança. Bem que nos tempos antigos, anteriores da situação atual de este ano, melhor dizer, a fonte se desconectava para os invernos, porque todas as fontes de Moscou têm tuberias, e são tuberias superficiais, são tuberias de verão, que não aguentam o frio. Sim, então, como regra, desconectamos as fontes, temos um dia especial no outono da despedida das fontes. Mas este ano fizeram uma fonte permanente.
nem que modernizaram um pouco a infraestrutura da fonte e agora funciona todo o ano. Não é comum, é a primeira vez no inverno quando eu vejo esta fonte funcionar. Que linda a fonte, hein? Muito bonita, muito bonita. E para quem teve dúvidas, tuberias são os encanamentos, né? Por onde passa a água toda. E aqui podem ver os gelados, nem que os gelados, os sorvetes, sim? É a única coisa que podemos comprar aqui, sim? Então, por isso, temos no primeiro andar muitos pontos de venda de sorvete. O preço é bastante acessível, 100 rublos. Pode ser 3 vezes mais caro da norma, mas estamos no centro de Moscou. E em sério, um sorvete é um dos símbolos do Shopping Boom. O que acontece é que quando o shopping celebra seu aniversário, o shopping, a companhia que controla o shopping, está presenteando a todo mundo sorvetes de graça. É um sorvete gratuito, um dia por ano, para todo mundo. Brasileiro não está muito acostumado a tomar sorvete no inverno, mas eu tenho que dizer que eu já aprendi porque é mesmo delicioso, né? Sim. Temos variedade, tamanho dos sorvetes. Estou um pouco perdido, porque eles mudam sempre tudo. Mudam a logística um pouco. Mas assim que é bom, experiência para você, experiência para nós, experiência para o YouTube, para o Facebook, que nós estamos transmitindo em 8 canais simultâneos. Eu estou no TikTok e eu recebi notificação da Dona Meg no Instagram. Eu tô achando que ela está lá. Eu estou no Instagram também avisando as pessoas a maravilha que eles estão perdendo para todo mundo vir aqui para o YouTube e para o Facebook. Olha que passeio maravilhoso a gente está fazendo ao vivo por Moscou. Não perde não, hein? E que o que acontece é que Moscou, como é uma capital muito importante politicamente, que o peso econômico talvez que seja relativamente pequeno, o peso da Rússia. A Rússia é um país de commodities, mas é um país soberano, sem que tenha exército. Sempre a história da Rússia foi marcada pela relativa pobreza do povo, mas pela soberania dos governos, sempre pela soberania dos povos que moram aqui. E então, como Moscou é uma cidade muito centralizada, em que a Praça Vermelha é um ponto onde se centram 5 anéis de Moscou. E então acontece que a situação no centro é pouco previsível, que podem fechar certas ruas sem avisar, podem fechar até a Praça Vermelha sem avisar. Então, por isso, os guias, claro que tentamos de pronosticar estas situações, mas sempre temos que estar prontos para improvisar também, e porque a situação muda constantemente. Em Moscou, antes de tudo, em centro. Outra explicação é que o centro de Moscou é relativamente pequeno. E não só o centro, Moscou mesma. Em que o mundo, claro que olhando para arriba, estes prédios majestuosos, os arranha-céus de Moscou, o Kremlin, tudo parece alto, e tudo parece tamanho gigantesco, tudo aplasta um pouco os russos provincianos, que eles se perdem, que não sabem onde cruzar a rua, então não estão acostumados às passagens subterrâneas. Mas o que acontece é que Moscou não é grande, em que a mancha mesma de Moscou, a superfície de Moscou é relativamente pequena, é equivalente a Berlim, por exemplo, ou até a São Petersburgo. Então, somos quase 30 milhões moscovitas e moramos numa superfície relativamente pequena, como Berlim, de uns 5 milhões. Então, a cidade é muito densa e o centro é como o lugar mais denso de toda a cidade de Moscou. E les estou mostrando o lugar de força, em que é a Praça Vermelha. Estamos juntos, gente? Estamos todos aqui assistindo, encantados. Pronto. Sim, porque estou mostrando que a praça está fechada. Em que temos polícia aqui, não desconheço o motivo, mas temos visão suficiente para ver a praça. Em que estou mostrando agora, as pessoas podem ver uma pirâmide pequena, em que está nevando,
E aquela pirâmide ao lado do muro do Kremlin é o mausoléu onde está sepultado Lenin, o fundador da União Soviética. E uma figura contraditória, ao mesmo tempo muito importante para a história das ideias radicais. E seu mausoléu ainda está em pé, que ainda está na Praça Vermelha. E é interessante também visitar este mausoléu, porque cada ano os altos mandos estão sembrando as ideias de fechar o mausoléu, de fechar, destruir, modernizar, reciclar. Então é como um dos últimos elementos da história soviética na Praça Vermelha. O Kremlin é um triângulo, é uma fortaleza triangular. Aqui na Praça Vermelha vemos só o muro mais alto do Kremlin, um dos 3 muros, grosso modo, um dos 3 lados de triângulo do Kremlin, e onde vemos a bandeira, em que esta cúpula coroada com a bandeira da Rússia, como tricolor da Rússia, este prédio é chamado de Senado, e lá fica a residência do presidente. Ele tem várias residências, sim, mas esta é a residência mais importante. O presidente não está lá, não deve estar lá, não sempre está lá, mas é um escritório para fazer fotos, sim, para fazer selfies, como os árabes vaidosos ou como outros líderes do mundo. Então, é mais um lugar de visitas oficiais. E aqui está a torre mais conhecida da Rússia, a Torre de São Salvador, e coroada com uma estrela vermelha que está iluminada, que é giratória, se gira pelo vento, que é a estrela. E o relógio é um relógio muito importante para os russos, porque marca o final de cada ano. E que na véspera do ano novo, estamos ouvindo este relógio ao ar livre em todo o país, e logo o presidente dá uma pequena palestra sobre a família, valores, e começa o ano novo. E aqui está esta beleza fantástica, São Basílio. E cada guia tem 1000 palavras, sim, para explicar esta beleza. Napoleão, quando ele veio à Praça Vermelha, este francês, ele comentou, é uma mesquita, fantástica mesquita, vamos levar para Paris. Em que uma lenda diz que ele queria destruir e outra afirma que ele queria levar para o país, desarmar para o país de ele, assim, para Paris, para a França. E é certo que tem elementos orientais, em que parecem minaretes, estas torres, hein, com suas cúpulas. São Basílio tem história maravilhosa, tem uma história louca, conectada com o czar mais importante dos russos, o czar Ivan IV, conhecido pelo mundo como Ivan o Terrível. Porque a coisa mais bela de Moscou é um autorretrato de Ivan o Terrível. Terrível é sua alcunha traduzida mal para as línguas ocidentais, porque em russo não o chamamos de terrível. Em russo, se seu guia está falando Ivan o Terrível, seu guia está um pouco equivocado, em que ele não valoriza a língua russa, porque em russo seu sobrenome soa como temível, ameaçante, Ivan da Tormenta, e não tem conotação tão negativa. E além disso, é importante que este sobrenome, Ivan IV, tomou de um sultão turco, que se chamava Selim o Severo. Então, de fato, deveríamos traduzir como Ivan o Severo, que é uma das dicas para meus colegas guias. Claro que é discutível, mas que pegou na história do mundo Ivan o Terrível, e não é correto. Os russos não dizemos assim. Então, é uma catedral construída na época da fundação de São Paulo, em que São Basílio é o contemporâneo de São Paulo, mas o Kremlin já existia aqui. O Kremlin já estava, e este Kremlin era quarto Kremlin de Moscou, em que antes havia outros, os primeiros 2 eram de madeira, o terceiro de pedra branca, este é o 4º Kremlin, e São Basílio é do século XVI. Do século XVI.
Estão dizendo aqui que você está dando um show nessa live, eu também acho, parabéns. Inclusive porque você está deixando bem claro que as palavras, elas têm poder, né? E o poder de uma palavra num idioma pode se modificar totalmente quando simplesmente se faz uma mera tradução, né? Claro, a lenda negra da Rússia é interminável, sim? E a lenda negra da Rússia não começou no século XX, que não começou depois da Segunda Guerra, porque na primeira metade do século XX, as relações entre a Rússia e os Estados Unidos de América eram bastante amigáveis. De fato, os soviéticos conscientemente copiavam muitas coisas da experiência americana, porque os Estados Unidos de América se considerava como um país capitalista, um dos mais avançados, muito merecedor para copiar suas tecnologias, suas estéticas. São os russos, os soviéticos. Vamos fazer isso sem pagar o gasto do capitalismo. Assim que vamos copiar as melhores tecnologias, vamos aprender, vamos introduzir estas tecnologias, melhorar estas tecnologias, mas sem viver o período terrível de desenvolvimento capitalista. Então, assim foi a ideia, a ideologia, que é questionável, se pode discutir que não, eles erraram, etc., mas eles pensavam de tal jeito na primeira metade do século XX. E por isso os famosos arranha-céus de Moscou, sem dúvidas, foram inspirados nos arranha-céus de Chicago. É comum opor a McDonald's como uma demonstração do sistema de hierarquias, opor a McDonald's a tudo socialista. Mas, de fato, os soviéticos adoraram McDonald's. Eu falo da primeira metade do século XX, quando o nosso ministro da indústria de alimentos, ele foi para os Estados Unidos de América, ele ficou encantado pela McDonald's, pelos burgers, sim, pela cola, e ele, de fato, introduziu na economia soviética também alguns elementos da comida pré-fabricada, em que foi bastante inspirado na McDonald's. Então, na primeira metade do século XX, as relações não eram conflitivas, e que o conflito, a Guerra Fria famosa, surgiu já na segunda metade, depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos de América ficaram como país vencedor econômico da Segunda Guerra, porque os Estados Unidos se aproveitaram da Segunda Guerra. De fato, era uma guerra da herança britânica e os Estados Unidos de América ficaram uma superpotência economicamente. E naquela fase, naquela segunda metade, começou este conflito e a lenda negra da Rússia se reativou. Mas a lenda negra da Rússia é eterna, como eu já expliquei, porque começou já com Ivan o Terrível, que já conhecem que ele não era terrível, ele era severo. E sua obra, o monumento de seu tempo, é esta maravilhosa Catedral de São Basílio. Linda, linda. Também esta catedral que não se chama São Basílio, seu nome oficial é outro, mas claro que este tour é um promo, que é uma promoção, porque quando a gente vir para Moscou, explicarei com detalhes, teremos mais tempo para falar com calma de todas estas histórias fantásticas. Com certeza, isso daqui é só para deixar todo mundo com água na boca, para quando a gente lançar a nossa viagem direto para a Rússia, vai ter um monte de gente interessada em ir por aí, de conhecer e conhecer essas maravilhas ao vivo e a cores. Eu já estou aqui colocando, já estou aqui com o calendário na mão, procurando que data vai ser essa, hein, Vitaly? Claro, eu também estou esperando muito todos os guias, não só os guias, todo o setor de serviço que não é grande na Rússia, mas igual, muitos empresários autônomos estamos afetados, claro, afetados duramente. E estamos esperando a abertura das fronteiras. Com certeza, estamos todos. Olha, o Helder está dizendo para você falar um pouquinho mais da participação da Rússia na Segunda Guerra, que ele achou fantástica a leitura que você fez. Então, a gente pode falar um pouquinho só, porque para falar mais tem que ir aí ver com você. Mas dá uma dica aí, dá mais umas informações, por favor. Claro que a Segunda Guerra é super marcante para o imaginário dos russos, pelo menos para a minha geração ainda é importante. Sou bastante jovem, tenho quase 40 anos,
mas para as gerações novas talvez que já seja um pouco diferente, porque cada vez estamos mais distantes da guerra e o mundo se esquece da guerra, assim, e é normal que sempre foi assim, que os últimos 5.000 anos é assim. E falando da guerra, também que a guerra, sem dúvidas, tem muitos mitos negros, e começando do Pacto Molotov-Ribbentrop, sim, e terminando como Nuremberg, sim, porque os revisionistas podem questionar também este Nuremberg. Então, a Segunda Guerra é um grande tema, e Moscou, São Petersburgo, Rússia tem muitos monumentos, museus dedicados à Segunda Guerra, muitos lugares sagrados dedicados à Segunda Guerra. Moscou, por exemplo, tem Museu da Defesa de Moscou. É um museu que conta a história da defesa de nossa querida capital, porque Moscou foi bombardeada, certo? E havia que guardar São Basílio, o Kremlin, salvar o centro, o Bolshoi, os prédios históricos. E para salvá-lo, o arquiteto Boris Yafan, ele desenhou um programa especial de enmascaramento, da camuflagem de Moscou. Por exemplo, o Kremlin, que estou mostrando agora, o Kremlin, sua muralha que está indo para o rio Moscova. Então, este Kremlin, ele foi pintado como se não fosse o Kremlin, que pintaram nos muros as janelas, como se o muro fosse um prédio normal, de 3 andares, e que tudo foi camuflado, enmascarado. O rio Moscova, que lá está embaixo, o rio foi tapado, escondido com madeira, assim, com balsas de madeira, assim, como eu diria, com placas de madeira, assim, para... com tábuas de madeira. Para esconder água, para apagar o rio, sim, para que os pilotos nazistas não pudessem identificar os prédios e não pudessem identificar a logística, assim, que é a toponímica de Moscou. Então, é uma das muitas histórias da guerra em Moscou, camuflagem de Moscou. E quanto ao metrô, as mulheres russas davam à luz no metrô, em que passavam noites sem metrô. O metrô foi um refúgio antiaéreo durante a Segunda Guerra. Então, este é o Museu da Defesa de Moscou, é um museu pequeno. E claro que temos o Museu das Forças Armadas, em que se vocês gostam dos armamentos, da história das tecnologias militares, o Museu das Forças Armadas é uma maravilha. Outra opção, o Museu da Vitória. Então, são museus, mas sem falar dos museus, temos praças, temos monumentos, fogo eterno, temos toda a cidade, de fato, muito marcada pela Segunda Guerra. E, lamentavelmente, o mito da vitória, o mito da guerra, também fica politizado hoje. Em que tanto o governo como os inimigos da Rússia que estão revisando o passado, estão revisando a Segunda Guerra, sim, porque emocionalmente a gente atual ainda está muito pegada para esta guerra e é muito sedutor manipular a gente revisando a guerra, revisando a lógica da guerra, os resultados da guerra, e isso provoca certo desinteresse pela guerra, sim, porque a Segunda Guerra fica politizada demais. E por isso muitos jovens já não querem falar, não querem saber, porque o mundo já mudou, já temos que pensar na atualidade, e é certo. Sim, porque com frequência estes temas que geram polêmica são usados para desviar a atenção pública, sim, para trolear a atenção pública. Verdade. É verdade, bem, minha opinião, é verdade que nós temos que pensar no futuro, mas sem esquecer o passado, né? Sem querer esconder o que foi que aconteceu no passado. Agora, deixa eu te falar, a Gilda está dizendo aqui que é muito interessante que mesmo nevando e muito frio, há muita gente nas ruas. Está muito frio aí? Não é frio, ao contrário. Aqui estou mostrando uma bétula, é um dos símbolos da Rússia, em que esta árvore das cores branca e negra, em que agora as árvores estão quase mortas no inverno, sei que são secas, e é o tempo quando temos que preparar a madeira, e temos que cortar as árvores, sacar a árvore da floresta, assim, porque agora a terra está congelada, e você pode transportar as árvores, você pode transportar os troncos, se é a madeira. Então é um dos símbolos da Rússia que na primavera vai se reanimar.
e temos uma costume na primavera de produzir o sumo de bétula. E a árvore, na primavera, começa a reativar o funcionamento do sangue, assim, das águas doces. Está, então, como recebendo águas da terra, e esta água entra pelas veias da bétula. Aqui, vamos fazer uma corte e vamos colocar um frasco de 3 litros de vidro para receber este sumo. Então, em 6, 7 horas, a árvore vai produzir 3 litros de sumo, que tem muita vitamina e é uma tradição de primavera. Tem que beber. E é doce? É doce? É um pouco doce, sim. É fácil para fazer contrafação, sim. Sim. Água com açúcar. Olha só, mas como assim não está frio? E essa neve toda, Vitália? Atenção, que você pode ver uma menina sem chapéu, sim? Eu sou da Sibéria. Eu sempre, quando eu estava na Sibéria, assistia à televisão e quando saíam as reportagens sobre Moscou, sempre havia pessoas sem chapéus. E eu pensava, meu Deus, como eles podem caminhar sem chapéus? Mas é impossível, porque na Sibéria estamos a menos 20, a menos 30. Se faz menos 40, os meninos da primária não vão para a escola. Menos 40 não vão para a escola. Menos 39, todo mundo vai para a escola. Compreende? Jesus, Maria, sim. José. E em Moscou nunca faz menos, mas de vez em quando, que como regra, este inverno a temperatura mais baixa era de menos 15, pela noite menos 20 talvez. Então agora não é frio. É bastante quente. Este dia e ontem foram os dias de um salto da temperatura, de menos 10 para 6 de calor, 6 graus de calor. Então, por isso, muita gente sem chapéus. Que é normal que para eles já é quase verão. Sim. Olha aí, Gilda, infelizmente eu tenho que dizer, Vitália, que vocês não aprenderam a fazer verão não, viu? O verão que nem brasileiro, vocês não aprenderam ainda não é não, Mark Jefferson? Eu só quero que ele repete a temperatura que ele sente calor. Então, Vitália, qual é a temperatura que já te incomoda com calor? Afinal de contas, quantos graus? Não, agora são... Pela minha sensação, são uns 2, 3 graus de calor. Positivos, sim, positivos. 3 graus positivos. E para você já não é frio isso, né? Claro que é frio que você não, é difícil taladrar a terra, assim, que a terra ainda está congelada. Não, é frio, claro que a infraestrutura nossa é muito especial para aguentar estas temperaturas, porque são temperaturas que duram 6 meses, sim? E no norte mais tempo e mais frio, no sul, no norte, varia. Muito bem. Mas então, deixando de falar de frio, voltando a falar dos museus, o Helder está dizendo que tem um museu que marcou muito ele. Na entrada tem um corredor muito extenso, com gotas de cristal que representam as lágrimas das famílias. É o Museu da Vitória na Segunda Guerra Mundial, no Parque da Vitória. Sim, sim. É um museu bastante novo, de 1995, e importante, assim, que tem dioramas, tem esta sala de tristeza, e que tem muitas coisas, claro. Tem um salão da glória, onde as paredes têm os nomes de todos os militares condecorados com a Ordem da Glória Militar. Sim. Então, estou numa ponte agora, estou indo para uma ponte, uma ponte que não vai para a outra beira do rio, uma ponte mirante, uma ponte voadora, sim? E os senhores podem ver este parque, que estou caminhando por um parque, este parque se chama Zaryadye. Zaryadye é difícil de pronunciar para os brasileiros. Zaryadye quer dizer o que fica atrás das filas de mercado, porque a Praça Vermelha antes era um mercado e tinha filas diferentes, filas superiores, medianas, inferiores. Então este parque, este lugar, é o lugar que ficava de trás da Praça Vermelha, grosso modo. Então o seu nome russo é Zaryadye, mas esse é um nome internacional também, Zaryadye. E é um dos parques mais modernos de Moscou, é um parque muito novo, tem uns 3 anos, e é um parque das vistas, das paisagens, das vistas fantásticas para o centro. E que desde este mirante, que é uma ponte voadora, uma ponte suspendida
se pode ver o Kremlin, a Catedral do Cristo Salvador, e pode ver o rio, em que o rio não está congelado, bem? Que é impossível para os rios da Sibéria. Mas o fato que o rio não está congelado quer dizer que não é frio. Só tem umas plaquinhas de gelo, né? Claro. Isso está mais ou menos como por aqui, sabe? Aqui no norte dos Estados Unidos, os lagos estão mais ou menos por aí, o inverno já está ficando para trás, a gente já está chegando de novo na primavera, graças a Deus. Mas, para quem está vindo lá do hemisfério sul, como, por exemplo, o Brasil, isso ainda é muito frio. Sim. Então, pode ver este panorama. À direita, vemos na Catedral de São Basílio, a Torre do Relógio, a Torre de São Salvador. No meio do panorama, vemos um campanário branco, o campanário Ivão Grande. E também, à esquerda, pode ver um dos arranha-céus estalinistas, em que uma torre, que tem parte superior um pouco mais clara, que é sua parte de abaixo. E agora lhes vou mostrar outro arranha-céus estalinista. Olhem lá. Que é um prédio residencial, que são famosos 7 arranha-céus, que 2 são hotéis, uma é a Universidade Estatal de Moscou Lomonosov, 2 prédios são residenciais e 2 prédios são ministérios. São 7. E onde fica o... Os 7 que chamam das 7 irmãs do Stalin, uma coisa assim? Esse é um nome comercial e não sei exatamente de onde vem este título, 7 irmãos. Eu acho que nos Estados Unidos de América há uma cadeia das universidades para as mulheres, ou havia uma cadeia das universidades para as mulheres que se chamava Irmãos, com 7 ou 8 irmãos, e de lá então veio esta moda de chamar estes prédios, estas maravilhas do stalinismo na arquitetura de 7 arranha-céus, 7 irmãos. Sim, mas os russos não usamos este conceito de irmãos. Para nós são arranha-céus, porque estes prédios serão os primeiros arranha-céus de Moscou depois da Segunda Guerra Mundial. Vem que o país, a Rússia, depois da Segunda Guerra ficou nas ruínas, em que as cidades completas foram apagadas da face da terra, em que as cidades com 30 milhões de pessoas mortas, mas toda a infraestrutura destruída, em que estamos falando das usinas hidroelétricas, estamos falando das pontes, das rodovias, das ferrovias, tudo foi destruído, a metade do país foi destruído. E estes arranha-céus, então, aparecem depois desta catástrofe como um símbolo da resistência, do renascimento, como um símbolo da esperança, como um símbolo de uma vida nova, de uma vida depois da guerra. Então, são muito marcantes para o imaginário dos russos e para a cidade de Moscou, para o nosso urbanismo. E cada um dos 7 prédios tem sua história, tem seus detalhes, que é um dos tours mais solicitados entre os russos, conhecer a história dos arranha-céus stalinistas, porque é uma história das pessoas que moravam lá. Das pessoas, por exemplo, aqui neste prédio moravam os oficiais da KGB, que é a elite da polícia secreta, mas seus vizinhos serão os artistas, poetas, boêmia, em que eles não eram inimigos, eram, ao contrário, eram vizinhos, compartilhavam o mesmo prédio, porque segundo a lenda negra, em que a sinistra, a terrível, a execrável KGB matou a toda a gente boa, mas de fato não tudo era tão simples, em que a gente boa vivia do lado da gente da KGB, em que na etapa dos anos terríveis sim, como eu chamaria este processo, da consolidação do Estado russo. E falando da infraestrutura... Legal, Vitali, eu estou assim, bem tocada mesmo com a sua forma tão orgulhosa de falar, né, de toda a história. Isso é impressionante, é muito gostoso ouvir dessa forma. Não sei o que as pessoas estão achando, queria até que as pessoas falassem um pouco sobre isso, o Max Jefferson também, mas eu estou assim,
contagiada pelo seu orgulho, com uma vontade Obrigado. do aeroporto e ir para aí conhecer tudo isso. É uma história que não chega para a gente, né? Todo esse orgulho não chega para a gente, né, Max Jefferson? E agora, atenção, estou mostrando esta usina termoelétrica, que é a usina mais antiga de Moscou, e originalmente era simplesmente elétrica, mas nos anos 30 fizeram termoelétrica. Isso quer dizer que esta usina tem um sistema das canhas, sim, subterrâneas, que levam o calor para o Kremlin, sim, para o Teatro Bolshoi, para todo o centro de Moscou. E é uma usina a gás, que é bastante ecológica. Todas as usinas de Moscou são a gás. Então, é muito inovadora, foi esta usina. E também tem a arquitetura, que agora não podemos valorizar bem pela escuridão, mas é bastante construtivista, misturada já com o estilo neoclássico, que é uma coisa bela. Até a engenharia aqui é uma coisa bela, que adoramos a engenharia e é vital para os russos. A engenharia é vital, porque aqui você não pode viver na rua no inverno, você vai morrer, porque é impossível viver na rua. Os sem-teto não vão aguentar o inverno. Sim, é um grande problema da pobreza na Rússia, porque não podemos permitir este luxo de ter pobreza extrema na Rússia, porque o pobre não pode viver na rua aqui. No Brasil, sim, na América, em geral, eu acho, na Europa, pode, mas aqui não. Aqui é impossível. Então, porque a infraestrutura aqui é bem complexa, pelo frio, pelo fator do inverno. Uhum. Mesmo que o inverno não seja muito frio. Muito frio? Eu vou te fazer um convite, Vital, especial para vir direto para o Rio de Janeiro, agora 24 graus positivos em Petrópolis, está começando a fazer calor. Você concorda comigo? 24 graus começa a fazer calor? Sim, claro, mas o que acontece, Max, que aqui nos verões temos temperaturas bem altas também, em que os verões são super quentes. Em Moscou pode fazer 40 graus. Uau! Claro, então o nosso clima, como os russos mesmos, como nós os russos mesmos, somos extremistas, e o clima também é bem extremista aqui, é extremal o clima, que o inverno pode ser frio, mas o verão vai ser quente. O pessoal do Instagram tá falando que tá adorando a live mesmo, porque eu tô transmitindo também diretamente do PC para o Instagram, então nós estamos hoje em mais de 10 canais simultâneos, tá? Essa live, como ela acontece aqui dentro, com o Vitali lá em Moscou, andando pelas ruas, mega nos Estados Unidos, eu em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, tá indo pro meu Instagram também. E eu vou deixar no IGTV. E o povo lá falando que tá adorando, todo mundo elogiando o jeito contagiante do Vitali falar, essa coisa empolgante realmente. Obrigado. Como eu gostaria de transmitir estes elogios para os ouvidos de minha sogra. Se você quiser, eu faço um lado de comentários e te mando sem caminho para ela. Mas seria melhor para a minha família monetizar, sim, também. Agora, também, o que quero dizer que sim, que está um pouco escuro já, mas começando a live, falamos da iluminação, que a iluminação é bem sofisticada e bem que, mesmo que talvez que não pareça bem lindo pela qualidade da minha câmera, mas este elemento decorativo vem que parecem como dentes de leão, vem que mudam das cores, que no dia pode ser bastante belo. Então, sempre estamos pensando na iluminação, mas pela vaidade também de Moscou, porque Moscou é uma super cidade, um estado dentro do estado. Então, Moscou é importante para a capital, para o prefeito, manter esta imagem da estabilidade, da tranquilidade de Moscou, porque as capitais sempre são sedes das revoltas, das revoluções. Por isso, a tarefa do prefeito é alimentar Moscou bem. De que os moscovitas têm que estar contentes, que não têm que reclamar, denunciar. Por isso o espaço urbano aqui é bem pensado, em que tudo está gentrificado, embelecido, em que, claro que há críticas também, porque para o turista tudo parece belo, parece pensado, sofisticado, mas para as pessoas que moram aqui, também que você pode ver, este prédio belo desapareceu, aquele prédio também, este bairro já não é tão renovado. Então, claro que Moscou não é perfeita, mas o centro é quase perfeito.
no sentido do urbanismo moderno. Assim que os melhores arquitetos, urbanistas, trabalham para pensar nestes detalhes pequenos. Muito bem, muito linda, realmente. Nós falamos no início da live que por causa do horário, a diferença de horário e tudo, não é? A luz vai terminando porque já está chegando a noite aí, né? E a gente está no inverno ainda, né? Aham. E ainda não toda a luz está ativada. Por exemplo, estes globos mais tarde vão ser iluminados, mas ainda não. Eu acho que a iluminação massiva, se conecta como às 9 ou às 8, depende também da duração do dia, porque agora os dias se tornam mais largos, mais compridos, sim? Mais duradouros. Cada dia temos mais sol. Isso, mais longos, conforme mais longos, chegando, né? Mais longos, obrigado. Hein? Portunhol está saindo. Gente, olha só, o Vitali estava falando antes, né, quando a gente estava nos estúdios, que ele ainda está falando portunhol. Eu disse para ele que de jeito nenhum, que ele está falando um português muito, muito bom. Então, se alguém quiser aí dar um incentivo para o Vitali, porque o que vocês estão achando do português dele? Ele consegue falar alguns problemas que os estrangeiros não conseguem, não é verdade? Mas somos perfeccionistas, os russos. Muito bem. Gostaríamos de falar melhor. Não, eu sei que consigo falar algo, mas não consigo me expressar tão facilmente como em russo. Eu tenho muitas ideias, muitos episódios para gravar no meu canal de YouTube, mas ainda não me sinto tão livre para ser poeta em português, sim? Me refiro a este nível. E olhem o que acontece aqui, desculpem, basta de elogios, sim, obrigado. Então, uma fila. Eu queria mostrar a comida, algo da comida típica dos russos, mas o problema é que é como um engarrafamento. Surgiu, não sei porquê, mas este trânsito das pessoas. Ai, Vitali, realmente. Почему это очередь? Ну, а почему слишком много народу? Что случилось? Не хватает столиков? Em que se a infraestrutura não aguenta, que há muita gente e poucas mesas neste restaurante. Então, vou subir, vou ver lá em cima. Então, porque hoje é sábado, é bem quente, e todo mundo saiu para passear. E saiu para a rua, porque, como regra, é frio no inverno, e a gente está em seus bairros. E outro problema de Moscou, que é uma cidade que está crescendo, e que cada ano a população de Moscou aumenta por 300 mil pessoas. Em que 3 cidades de 100 mil pessoas morrem anualmente. E a população de Moscou cresce, sim, pelo número destas 3 cidades. Então, Moscou está crescendo muito. Os bairros, os subúrbios estão crescendo. E não são bairros feios. São feios, claro, mas não tão feios como poderiam ser. Mas, claro que a beleza está no centro. A beleza está no centro e a gente dos bairros em que não tem muito acesso ao centro, porque o centro fica longe para eles. Eles moram em seus bairros sem conhecer o Kremlin. Minha mulher é moscovita e ela nunca conheceu o Kremlin antes de conhecer a seu marido, assim, a mim. Então, foi eu que a levou ao Kremlin na primeira vez. Então, para os moscovitas é normal viver em seus bairros. Desculpem, porque minha bateria está morrendo. Vou conectar o acumulador. Muito então, bem. Olha, Vitali, as pessoas já estão falando até em russo aqui, amigo, nos comentários. Nosso amigo querido lá da Tupantur dizendo que você é muito bom o seu trabalho. E aí escreveu uma palavra aqui em russo, que eu não sei falar isso. E aí o Helder já está falando em tudo. E então nós temos aqui hoje uma live em vários idiomas. Olha que coisa boa. A Maria Helena dizendo que está amando essa live e dizendo que o seu português também, o Helder falou que o seu português é muito claro e com muita energia. Então, olha, Marcelo também falou, cadê o aqui de Marcelo? Aqui, olha que coisa linda. Marcelo está dizendo que uma das melhores lives até hoje, e olha que nós já fizemos mais de 30 lives, ótima ideia de fazer andando e por alguém tão cheio de conhecimento. Então, muito obrigada aí por todas essas palavras de incentivo. Obrigado.
Bota o português no Instagram, quando você fez a pergunta, o pessoal está respondendo que realmente pode fazer. Minha recomendação é, pode gravar os seus vídeos tranquilamente, Vitali, porque o seu português pode não estar 100% perfeito como um brasileiro, mas é completamente compreensível e você pode tocar o projeto que vai dar certo. O pessoal do Instagram está mandando você gravar os seus vídeos. Obrigado. Eu, de fato, posso convidar já as pessoas para meus canais também. Eu tenho alguns vídeos, mas sua maioria está em castelhano, em espanhol. Mas tenho em português. Eu tenho um filme chamado Os Escravos Negros no Brasil, Brancos na Rússia. É um filme bem legal, que pode ser interessante, que eu faço muitos paralelos entre o Brasil e a Rússia. De fato, meu ponto forte é este paralelismo, que sua era Vargas, nos anos 30, na URSS, em que suas ditaduras e as nossas ditaduras, sua periferia e a nossa periferia, sua escravidão e o nosso regime de servidão. Temos muitos paralelos e já é bastante comum, já é sabido que já o famoso Gilberto Freire, ele falou que o Brasil é uma Rússia tropical, e logo Cardoso repetiu, que somos dois países gigantescos, bastante semelhantes por nossa posição na economia mundial. Sim, claro que diferentes, mas temos paralelos. E falando da comida, em que agora aqui, nosso momento gastronômico. Sim, mas é um momento muito curto, porque não consegui entrar ao restaurante. Pode ver que o restaurante é tamanho, sim, mas é um restaurante de chique, e como é um sábado, pode ser que um casamento alugou a metade do restaurante, e por isso surgiu aquele trânsito. Sim, então o restaurante tem, como o parque mesmo, tem partes diferentes, que o parque tem parte da Sibéria, do norte, da natureza do centro, do sul, que a ideia do parque é apresentar como mapa climático da Rússia. E o restaurante este também tem como a comida da Sibéria, que é um pouco mais influída pela China, tem a comida da Ucrânia, mais europeia, mais tradicionalista, mais russa, tem comida do Cáucaso, semelhante com a comida turca. Então, tudo isso está lá e tem que confiar em minhas palavras. Sim? E o que temos aqui, de meu lado, é um buffet, sim? Que é uma opção mais econômica, sim? É mais para promo. Sim? Mas aqui temos este czar da comida russa, este samovar, que é um samovar gigantesco, que parece como um balde de metal, mas a ideia de samovar, literalmente, esta palavra em russo significa autofervidor. Autofervidor. Então, o samovar dentro tem uma chaminé. E colocamos lá a lenha, o carvalho, e acima desta chaminé aquece água. Sim? E assim aquecemos água no samovar. E logo temos aqui uma válvula, que temos uma torneira, abrimos a torneira e a água quente está saindo, assim, para já fazer a difusão de chá. Uhum. Então, o chá é... Sim, fale, desculpe. Diferente. Diferente, porque não é café, se somos países de chá, vem que também pela influência chinesa, pela influência da Inglaterra, igual que Portugal, que o Brasil, usamos a palavra chá. Não dizemos té, sim, do jeito britânico. Dizemos chá porque o chá chegou da mesma província terrestre que produziu esta palavra para Portugal. Então, chá é bem tradicional, mas chá pode ser também de ervas, pode ser de qualquer coisa. E chá é quase como vodka, é comida. Em que o chá por si só já é comida. Que beber água quente de ervas, uma difusão de ervas, já é como alimentar seu corpo. Mas claro que, como regra, já estamos acostumados a tomar chá como alguns bolos, em que bolos de cogumelos, de carne, em que o bolo e estes pastéis diferentes são bastante tradicionais para os russos, pelo frio, porque aqui na casa sempre a maior parte do espaço está ocupada pela lareira, que lareira é vital para os russos tradicionais que viviam nos campos, que ainda não viviam nas cidades com os prédios altos. Então sempre na casa, a metade da casa era a lareira que funciona 24 horas no inverno, certo? Para aquecer o espaço.
para aquecer esta casa, e a casa não era grande para economizar o calor. E como a lareira sempre está funcionando, então sempre havia culinaria de horno, que são bolos, que são trigos diferentes, mas preparados nos botes dentro da lareira, porque a lareira já é igual, está funcionando. E por isso nossa comida, nossa culinaria, eu acho que foi bastante influída pela lareira, quanto à cozinha russa. Mas como já... sim, fala. Eu acho isso sempre muito interessante, né? Como que vem do povo, as tradições de um país, né? Aí mesmo você está mostrando isso com muita qualidade. Mas o café também já entrou, em que já estamos acostumados ao café, muita gente toma café e já se torna como aditiva a café, já não quer tomar café, quer deixar de tomar café. Então temos já este problema global de café, estamos bastante globalizados, mas o chá é tradicional. O chá é tradicional, mas como falei antes, a cozinha russa também tem muitos elementos exóticos das regiões não russas, de outras etnias, certo? Como a cozinha de Cáucaso, em que é o produto do crescimento geopolítico da Rússia. Temos, por exemplo, para o verão, como o seu churrasco, assim que temos nosso shashlik. É a mesma coisa que seu churrasco, e cada família, cada casa tem seu jeito de fazer churrasco, tem sua receita de preparar a carne, e agora fazer churrascos no verão porque você pode fazer na rua facilmente, no verão fazer churrasco é uma tradição já dos fins de semana, já desde a época da URSS estamos acostumados a comer carne, assim que os russos da época pré-soviética não comiam tanta carne, nossa cozinha é bastante vegetariana. Nossas sopas são vegetarianas, porque a carne era rica, porque o nosso produto principal da exportação foi trigo. O trigo foi nosso café, em que o trigo foi nosso açúcar, e vendíamos trigo. E o que é trigo? O trigo é grão. E a carne, o que é carne? A carne é um trigo processado, em que a vaca come trigo e produz carne. E então a Rússia não produzia carne, a Rússia produzia trigo. É como produzir petróleo para importar a gasolina depois, hein? Que é muito atual, sim, o preço do petróleo. E então a Rússia dos czares vendia trigo e, grosso modo, importava carne. Não havia muita carne. E por isso nossa cozinha tradicional, sim, é verdade, é bastante vegetariana e tem muito peixe. Somos muito de pescado, os russos, de peixe, sopas de peixe, caviar, porque peixe era gratuito, assim, que peixe não é carne. Sim? Claro que também havia problemas com peixe, mas a cozinha é vegetariana e bem influída pelo peixe e pelas regiões das fronteiras. E a cozinha atual é bastante soviética, no sentido que é muito mixta, assim, é muito misturada, tem elementos exóticos já que os russos acham que é comida russa, que o churrasco russo, shashlik é russo, mas é do Cáucaso e, por exemplo, a comida lixo mais popular em Moscou e na parte central é shawarma, que é como kebab, é uma palavra turca, mas os russos não pensam nisso, já estão acostumados, porque o Cáucaso foi bem influído pela Turquia, e também os russos podemos discutir que não é tão turca como influência grega, assim, porque a Turquia tomou o Império Bizantino, e começa essa história interminável, de quem é maior, quem é mais antigo. Agora... Quem teve mais influência e tudo. E agora já está dando para ver aí as luzes, né? Já tem bastante luzes acesas. Claro. Agora quero trocar a câmera outra vez para mostrar a Praça Vermelha. Oxalá que esteja aberta já. Podem ver já como está iluminado o Kremlin e São Basílio. Muito lindo, muito lindo. Enquanto isso, Vitali, deixa eu te dizer aqui que lá de Salvador, Carlos Evald está dizendo que a sua sogra pode se orgulhar da sua competência. Não, de fato, minha sogra me ama bastante. O problema é que minha mulher não leva bem com ela. Não sei que... de fato, ela poderia ajudar muito com as crianças,
mas minha mulher prefere viver sem essa ajuda. Diz porque os danos laterais são bem caros para ela. Ai, coisas de família. Mas vamos lá, Vitali, enquanto a gente está caminhando, deixa o Max Jefferson dizer aí que nós temos umas novidades, né, Max? Estamos fazendo um trabalho aí que nós queremos contar com guias como o Vitali. Mas totalmente, Meg. Guias como o Vitali está dentro. E aí sim, Vitali, para monetizar, ok? Só para tirar um pouco de spoiler para você e para todo mundo aqui. Aí sim, para monetizar, porque o seu trabalho é magnífico e a gente quer estar com pessoas como você também. Então, assim, guias do mundo todo ou pessoas que querem tours exclusivos e personalizados vão ter uma novidade nos próximos dias. Aguarde essa novidade. Quero aproveitar também, Meg, falar da 1 hora grátis, né? 1 hora de consultoria grátis, 1 hora de tecnologia grátis que está aí nesse link, olha, infortec.com.br/tecnologia grátis. Você pode marcar um horário, é toda terça e quinta, ou você escolhe 18 ou você escolhe às 19, todas as terças e quintas, mas é um encontro de 1 hora para você. Você escolhe ou uma terça, ou uma quinta, ou 18, ou 19. Para falar sobre as suas redes sociais, para falar como que a gente faz tudo isso aqui acontecer, né? Estamos aqui nos 10 canais, estamos no meu Instagram também, aqui, ó, essa mesma live está acontecendo no Instagram, tá? No meu Instagram, no da Meg ainda não. Próximo passeio, quem sabe? Então, assim, tudo isso e muito mais, né? Engajamento, redes sociais, como produzir bem o seu vídeo, como monetizar o seu canal do YouTube, como... Gente, tem muita gente me pedindo para falar de TikTok. Então, a novidade para vocês é que eu fui habilitado ao vivo no TikTok para mim também, então eu estarei lá alguns momentos, com a parte cômica profissional. Você já viu isso? Algo leve, engraçado, porém profissional para vocês lá também. Mas se quiser aprender a fazer isso tudo, você pode marcar um horário comigo aqui, no infortec.com.br/tecnologia grátis. E é grátis mesmo, tá? E é grátis mesmo. Tem muita novidade, tem coisa nova chegando. Projeto Max MM, né? Projeto Max e Meg chegando por aí. Que os guias do mundo inteiro e quem gosta de passear, vem com a gente que vocês vão ver, aguardem, é coisa muito boa. E com pessoas também, assim como o Vitali, que eu tô assim, eu concordo com o comentário, não desprezando nenhuma das outras nossas lives, mas realmente, assim, live em campo, mesmo, tem uma diferença, tem um coração no negócio diferente, tem uma paixão, é diferente. Eu tô assim, sem palavras pela primeira vez numa live para descrever esta live. Muito bem, isso mesmo, é o mesmo sentimento. Então, vamos voltar lá para o Vitali. Vitali, me conta aí, onde é que você está caminhando? Olha que lindo, tudo iluminado. Olha! Claro, sim, eu voltei para a praça. Oxalá que esteja aberta agora e podemos ver, ainda não é noite, porque noite é mais dramática, noite é negra, em que ainda é tarde aqui. Aqui temos nosso próprio jeito de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque os horários de sol são bem flexíveis, como já compreendem, que na Rússia em geral, em Moscou também em particular. Também que ainda é tarde, ainda não é uma noite escura, e é belo, sim. E está bem iluminado. Até os moscovitas, por exemplo, tem uma amiga que agora mora em São Petersburgo, e para eles, um dos marcadores da provincialidade é este déficit da luz elétrica, em que aqui em São Petersburgo já não é tão iluminado. É mais escuro, que é uma cidade fantástica também, muito bela, muito histórica, é outra, é diferente. São Petersburgo é encantadora também. Ou Kazan, esta catedral, a Catedral de São Basílio, é um monumento da conquista de Kazan. Kazan, capital de Tartaristão, que fica a 800 quilômetros de Moscou. É uma cultura muçulmana, que é uma cultura turca, tártara, turca. E então, é uma das cidades mais importantes da Rússia, depois de Moscou, São Petersburgo, Nizhny Novgorod, Kazan. É uma cidade como São Basílio, em que é uma eclética das culturas orientais e ocidentais. E então, Kazan, por exemplo, com minha colega Masha Bassov, trabalhamos em Kazan como intérpretes, e também ficamos bem como chocados pela escuridão de Kazan, em que não é tão comum ter esta iluminação, nem que na Rússia, como temos aqui em Moscou. E que sinto muito, mas a praça ainda está fechada. Não desconheço o motivo, sempre se encontra algum motivo, mas igual podem ver,
que esta beleza, esta maravilha. Esta Muito torre, lindo. a Torre de São Salvador, a Torre do Relógio. E o Kremlin é um museu, vem que o Kremlin não só é uma residência do presidente, o Kremlin é visitável, como a Catedral de São Basílio também é um museu visitável, vem que são museus, são igrejas que funcionam para os crentes, que têm relíquias, sim, que têm ícones sagrados, que têm relíquias sagradas, mas são museus. E até temos certo conflito agora entre a igreja e o museu em geral, porque a igreja diz que este negócio deve ser meu, sim, porque é um grande negócio, claro. Ao mesmo tempo, o museu pode responder sempre, mas temos milhares de igrejas abandonadas na Rússia porque não querem restaurar aqueles prédios, e também é verdade. Então temos este conflito, esta polêmica, porque são prédios que requerem muita manutenção, que são obras da restauração contínuas para manter esta beleza. E claro que o Estado tem que entrar para garantir que a eternidade desta beleza. Passear nesse horário é uma delícia. Eu adoro ver, fico sempre impressionada com as cidades se iluminando. É como se a cidade fosse mudando, né? É uma cidade de dia e vai ser outra de noite. Então, esse momento da transformação me encanta em todas as cidades. Muito legal isso. Claro, claro. Até temos um tour especial, Moscou de noite. Outra opção é adorar Moscou desde um barco, da perspectiva do rio. Em que o rio é esta rodovia fantástica que atravessa a cidade, tem outro jeito de desfrutar desta beleza. Ou como também outra opção, mas é difícil predizer, são festas nacionais, quando as ruas principais, as avenidas, algumas se fecham para o trânsito, e você pode passear pela avenida direito, e também já é outro foco, é outro ponto de vista para a cidade. Olha que lindo, gente, que coisa bonita, né? Realmente é muito bonito. Eu sou carioca e digo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Rio é subir para o bondinho do Pão de Açúcar e ficar lá em cima no final de tarde esperando a cidade se iluminar. Realmente é um momento muito lindo. Muito obrigado, Vitaly. Foi assim, esse passeio maravilhoso, porque foi um momento perfeito, né, onde a gente viu a cidade começar a se iluminar. Isso é um espetáculo à parte. Além de toda a sua energia, toda a sua, enfim, toda essa história, você é muito conhecedor, muito obrigada. Realmente, a gente está encantado com o seu passeio. Muito obrigada. Obrigado. Você me lembrou, cara médio, o filme Orfeu Negro. Vocês lembram que lá os moleques estavam como fazendo este milagre de ativar o sol, de levantar o sol tocando a música, que cada manhã eles saíam e pediam seu amigo, este Orfeu, que ele tocasse para ativar o sol, sim, para fazer o sol nascer. Sim, então aqui fazemos a noite entrar. Sim, obrigado por esta live. Acho que já temos que fechar pouco a pouco este passeio, mas les convido para Moscou. Vem que les mostrei a parte básica, mas Moscou não é só Praça Vermelha. Além disso, não les mostrei a Praça Vermelha, claro, porque está fechada, sim, que não podemos desfrutar das vistas todas completas, porque é um promo, sim, porque tem que deixamos para o verão. Então, convido todo mundo, seu público, para Moscou, sempre vale a pena, que Moscou é tamanha, assim, que Moscou tem muitos parques. Moscou é uma cidade, no mínimo, para 3 dias, melhor, para 3 vidas. Sim, tem parques, tem museus, tem ruas, calçadores, metrô. Em que Moscou é fantástica, é maravilhosa. Não só é São Basílio. São Basílio, de fato, muitos moscovites nem querem conhecer, porque tem outros assuntos, tem outros negócios para desfrutar. Sim, então, São Basílio é mais para os turistas, mas para os locais temos coisas reservadas que eu vou mostrar já para a gente em Moscou. Muito bem. Vitaly, nós estamos, todo mundo ficou muito satisfeito. Desculpe o barulho, é que minha cachorra, Nala, adora participar das lives, desculpa. Mas... um abraço para ela. Então, vira aí a câmera para a gente se despedir e dizer que quem gostou dessa live, nós faremos outras lives com o Vitaly também, e vamos sim, com certeza,
ter outras experiências maravilhosas, outras experiências aí por Moscou, e com você vai ser sempre um prazer enorme. Enquanto isso, a gente vai se preparando para quando a gente puder ir por aí passear, tá certo? Muitíssimo obrigada, parabéns aí por sua bandana com a bandeira do Brasil, que orgulho! Claro, obrigado também, obrigado, agradeço seus elogios, foi um prazer, sempre é prazer apresentar minha Moscou para o mundo. Ah, que bom, que bom. Obrigada, Max Jefferson, obrigada a todos que estiveram por aqui, e a gente vai se encontrar de novo sábado que vem com outro destino. Então não perde não, porque nós vamos estar por aqui de novo com você, passeando pelo mundo. Um beijo enorme e bom fim de semana. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Adeus, Max, adeus, Made, adeus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.